Light é um garoto feio, sem talento algum, completamente inútil. Até que, um dia, um poder legendário desperta dentro dele. Uma força capaz de aniquilar qualquer um, não importa o quão poderoso fosse. Mesmo assim, e aqui já dá pra sentir o cheiro de plot twist, Light decide esconder essa habilidade e continuar fingindo ser só um garoto comum. Nossa história começa com esse pobre menino, que não tinha, bem, quase nada nesse mundo. Ele vivia numa casinha humilde com a família, 5 pessoas no total, e as condições eram tão miseráveis que mal conseguiam encher a barriga todo santo dia. E foi por isso que Light decidiu, num certo dia, mudar a vida da família pra melhor. Ele escolheu o caminho dos aventureiros, explorar masmorras, aquela estrada perigosa e sem misericórdia que só um punhado de loucos, com muita coragem ou pouco senso, se atrevia a seguir. Ele se despediu da família com os olhos cheios de amor e prometeu que ia trabalhar duro, fazer de tudo para melhorar a vida deles. E assim partiu numa jornada longa até finalmente chegar à cidade, depois de um baita sacrifício. Porque, gente, ele não estava nem um pouco acostumado com aquele mundo barulhento, depois de viver a vida inteira no interior, numa casa simples. O garoto começou a andar pelas ruas da cidade, enquanto as pessoas esbarravam nele de todo lado, sem nem se importar. E mesmo sem ter feito nada de errado, ele ainda pedia desculpas educadamente para todo mundo. Depois disso, ele foi direto para a Guilda dos Aventureiros, o lugar para o qual tinha vindo desde o início. Light entra na guilda e no momento em que a recepcionista o vê, ela fica chocada com o quão jovem ele era. Ela não conseguia parar de se perguntar o que faria uma criança, com o rosto ainda cheio de inocência, arriscar a vida dentro das masmorras mais perigosas. Depois ela pede para ele preencher a ficha de inscrição. Só que, surpresa, Light não sabia ler. Nadinha. Porque o pai dele nunca teve dinheiro para educar ele e os irmãos. Naquele instante, a recepcionista percebeu o tamanho do sofrimento que aquele garoto tinha carregado a vida inteira. Então ela decide ajudá-lo pessoalmente. Pergunta, com gentileza, quais habilidades ele possuía. Foi aí que Light lembrou da sua habilidade especial, a Gotcha Ilimitada. Ele respondeu com toda a confiança do mundo, dizendo que a habilidade dele era incrível, que não tinha motivo para preocupação. A moça se surpreendeu com tanta confiança e pediu para ele mostrar. E ele mostrou, só que o resultado foi tão chocante quanto vergonhoso. Em vez de puxar algo extraordinário, apareceu um garfo torto e completamente inútil. Ele tentou de novo, rapidinho, e dessa vez veio uma maçã podre. Silêncio total por alguns segundos, enquanto a recepcionista sentia uma pena avassaladora por ele. Quanto a Light, ele ficou morrendo de vergonha e ainda tentou se explicar, dizendo que a habilidade normalmente dava itens muito melhores que aquilo, que ele não tinha ideia do porquê estava acontecendo aquilo bem naquele momento. A garota tentou consolá-lo e, no fim, registrou ele como aventureiro Rank F, um dos ranks mais baixos da guilda. Depois, pediu para ele escolher uma missão no quadro. Mas como ele não sabia ler, ela decidiu ajudar de novo e deu a ele uma missão simples, do tipo que até uma criança da idade dele conseguiria completar sem sofrer. Light ficou indescritivelmente feliz. Passou o dia inteiro cortando árvores, removendo pedras, fazendo trabalho pesado e exaustivo. Quando a noite chegou, ele finalmente terminou o serviço. E no caminho de volta, sentiu uma felicidade enorme porque, enfim, tinha ganhado uma quantia, pequena, mas dele, que dava para alugar um quarto de pousada e dormir uma noite decente. Só que, andando pela rua, um cara notou o dinheiro que ele carregava. O homem se aproximou rápido e esbarrou nele de propósito e começou a gritar como se Light fosse o culpado. Mesmo sem ter feito absolutamente nada, Light ainda pediu desculpas, educado até o fim. Mas aquele homem não quis nem saber. Arrancou o dinheiro dele à força, alegando que era só um castigo. Chutou ele com brutalidade, jogou no chão e foi embora. Light ficou lá, sentado no chão, olhando para a própria miséria com amargura. Sentiu que todo o esforço do primeiro dia na cidade tinha ido pro lixo, por nada. Ele tinha vindo até aquele lugar para trabalhar, ganhar dinheiro e salvar a família da pobreza. Mas a realidade era muito mais cruel do que ele jamais tinha imaginado. Nesse exato momento, enquanto ele se afundava no desespero, uma mão se estendeu na sua direção. Light agarrou meio hesitante, mas soltou rápido pedindo desculpas, achando que era uma mendiga pedindo dinheiro, e disse que não tinha nada para dar. Mas a garota entendeu imediatamente o que ele sentia e disse que ele não estava sozinho, que ela nunca ia abandoná-lo, até que ele se tornasse membro do grupo dela. Light ficou chocado com tanta bondade, enquanto a garota começava a apresentá-lo para o resto do grupo. Ela cuidava dele quase como uma mãe, o que deixou o garoto meio desconfiado. Mas, convenhamos, ele não tinha muito motivo para recusar a ajuda. Depois, ela apresentou os outros membros e disse que se chamava Sasha, da raça das fadas, enquanto o resto do grupo vinha de raças diferentes. Um do povo dos dragões, outro dos goblins, e por aí vai. Aí ela explicou que o grupo estava faltando só mais um membro, e esse membro era o próprio Light. O sonho deles era reunir todas as raças dentro de um único grupo de aventureiros, para mudar o mundo e impedir que qualquer raça dominasse as outras. Sasha perguntou se Light estava pronto para entrar no grupo, e pela primeira vez desde que chegou na cidade, ele sentiu uma felicidade genuína.
porque sentiu que aquelas pessoas eram diferentes de todo mundo que ele tinha conhecido até então. Por isso, aceitou de imediato, sem nenhuma hesitação. Depois de alguns dias, o grupo partiu em direção a uma das masmorras mais perigosas do mundo inteiro, uma das 10 mais mortais já registradas, e talvez a mais perigosa entre todas. De repente, uma serpente gigantesca de 5 cabeças apareceu na frente deles e foi direto para cima de Light, mas Sasha interveio na hora e salvou ele bem no último segundo. Depois, ela gritou com ele furiosa e ordenou que ele ficasse na retaguarda da formação, porque aquele lugar era extremamente perigoso e ele podia perder a vida em qualquer instante. Ela ainda disse, visivelmente preocupada, que não suportaria vê-lo se machucar. Light só pediu desculpas, em silêncio. O grupo continuou avançando pela masmorra até finalmente parar. Light servia bebidas para todo mundo, com toda a boa vontade do mundo, completamente alheio à traição escondida no coração daqueles ali. De repente, Drago avisou, com uma frieza gelada, que ele estava expulso do grupo. No começo, Light achou que era brincadeira, mas percebeu rapidinho que todo mundo falava sério. Explicaram que, depois de confirmarem que a habilidade de invocação dele era inútil, não precisavam mais dele. Os líderes só queriam confirmar a verdade sobre a habilidade dele mesmo. Antes que Light entendesse o que estava acontecendo, um dos membros deu um tapa violento na cara dele e disse, com nojo, que gente fraca como ele dava nojo, e já que ele sabia demais sobre eles, não tinha motivo para continuar vivo. Só aí Light percebeu a verdade horrível. Eles tinham planejado matá-lo desde o começo. Ele tentou fugir na hora, mas Dewey disparou uma flecha direto na perna dele, fazendo-o cair no chão, incapaz de se mover. Depois, um deles chutou com brutalidade enquanto Light se arrastava, desesperado, tentando escapar da dor. Mesmo naquele momento, a única coisa que ele queria era sobreviver. Dentro do peito, ele gritava que não podia morrer agora, porque a família dependia inteiramente dele. De repente, bem quando a mão dele tocou o chão, um círculo mágico misterioso, chamado Transferência do Lobo, apareceu debaixo dele. E, num único instante, ele desapareceu completamente. Depois, Light abriu os olhos dentro de uma caverna vazia. No começo, sentiu alívio, mas percebeu rápido que qualquer monstro daquela masmorra podia matá-lo sem esforço nenhum. Ficou lá, sentado, chorando de dor, sem entender por que a vida insistia em destruí-lo bem quando ele achava que as coisas estavam melhorando. Ele tinha confiado neles de verdade, só para descobrir que, para eles, ele não era nada além de lixo. Mas a tristeza não era o único sentimento no peito dele. Tinha raiva também. Ele se recusava a morrer de um jeito tão patético. E enquanto se afundava nesses pensamentos, ele se virou de repente e congelou. Um monstro aterrorizante estava parado bem na frente, com um poder que passava dos 10.000 pontos. Só de olhar já dava para sentir o medo tomando conta de qualquer um. Mesmo assim, Light se recusou a se entregar. Apostou tudo na última coisa que possuía, a lendária habilidade Gotcha. No momento em que ele a ativou, a habilidade mudou completamente e uma energia avassaladora tomou conta do lugar. Aí, de repente, uma garota misteriosa apareceu na frente dele. Em menos de 1 segundo, ela cortou o monstro em pedaços tão rápido que não sobrou nada. Depois, tratou dos ferimentos de Light e se curvou respeitosamente diante dele. Se apresentou como serva dele e declarou que ficaria sob o comando dele pro resto da vida. Light ficou completamente chocado. Segundos antes, era só um garoto fraco e patético. Agora, alguém com um poder aterrorizante estava na frente dele, com lealdade absoluta. Depois, ela usou uma habilidade de avaliação para checar o nível verdadeiro dele. Só que teve dificuldade enorme. Explicou que a habilidade dele não era inútil. Muito pelo contrário. Era tão terrível que nem ela conseguia enxergar completamente os status. Aí revelou que aquilo só podia significar 2 coisas. Primeiro, que Light possuía um poder ilimitado. Segundo, que talvez ele estivesse no mesmo nível dos governantes. Mas Light não conseguia acreditar nas palavras dela. Se o poder dele era realmente tão incrível assim, por que as pessoas mais próximas o traíram? Ele confiou neles, e eles tentaram matá-lo. Até a própria sobrevivência ainda não fazia sentido para ele. Ele caiu no chão e jurou que nunca ia perdoá-los. Ela disse que só precisaria de 6 minutos para apagá-los da existência, completamente. Mas Light recusou. Explicou que tudo aquilo tinha acontecido porque ele era fraco. E por isso, decidiu se tornar o mais forte, com as próprias forças. Ele queria força suficiente para se proteger e nunca mais ser humilhado de novo. Mia aceitou a decisão dele e prometeu apoiá-lo. Aconteça o que acontecer. Foi aí que a verdadeira jornada de Light começou de fato. Ele passou a construir o próprio reino, dedicando a vida ao treino e à vingança. Quase 3 anos depois, ele e Mia apareceram dentro de um palácio luxuoso. Naquela época, Light já tinha se tornado uma figura aterrorizante e famosa, cujo nome se espalhava por todo canto. Aconteceu que, durante todos aqueles anos, ele invocou várias cartas de exploradores poderosíssimas, incluindo Hifumi, a caçadora de monstros, Ishihit, a feiticeira elemental, Suzu,
a lendária espadachim do palácio e muitos outros personagens ultra raros. Depois, voltaram ao palácio e encontraram o guarda Jack. Embora Mia não gostasse muito do jeito que Jack tratava Light, o próprio Light considerava Jack como um irmão. Logo depois, os dois começaram a treinar juntos, revelando o quanto o crescimento de Light tinha se tornado terrível. Todo o ódio, o rancor, a dor da traição dentro dele se transformou em uma força avassaladora. Jack disse, confiante, para ele atacar com tudo que tinha, alegando que não ganhou o título de Mestre Espadachim Supremo por acaso. Light sorriu, calmo, antes de partir direto para cima dele. Enquanto isso, em outro lugar do palácio, Suzu, a espadachim ardente e cheia de energia sem fim, ia em direção ao quarto do Lord Light. Lá, ela começou a sentir que algo estranho estava acontecendo, como se ela precisasse estar ao lado dele naquele exato momento. Mia tentou tranquilizá-la, explicando que Light estava treinando com Jack, que ela mesma estava limpando o quarto dele e que o lugar todo estava completamente seguro, sem motivo para preocupação. Mas Suzu não deu ouvidos e decidiu investigar pessoalmente. Depois de procurar por tudo, ela se desculpou com Mia e voltou para as próprias tarefas. Depois disso, ela foi até a lendária domadora de monstros, aquela de personalidade afiada e temperamento péssimo. No instante em que Suzu se aproximou, a outra garota mandou ela parar de falar e ficar longe. Suzu ofereceu ajuda, mas a garota, nervosa, insistiu que não precisava de nada. Mesmo assim, Suzu não captou nem um pouco o tom de rejeição óbvio e saiu andando, feliz da vida, com aquele jeitinho simples e inocente de sempre. Mas voltando para Light e Jack, os dois estavam completamente exaustos depois de um treino longo e brutal. Jack disse que já bastava por hoje e sugeriu que descansassem um pouco. E assim, foram juntos para a taverna. Enquanto estavam sentados lá, Jack contou para Light que ele tinha se tornado quase uma máquina de matar aterrorizante, ao ponto de só um punhado bem pequeno de monstros das camadas inferiores da masmorra conseguir enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, Jack ainda não tinha ideia do quão poderoso Light tinha ficado na superfície, nem se existia de fato alguém capaz de derrotá-lo. Quanto a Light, ele disse que entendia perfeitamente o que Jack queria dizer, mas que nunca mais ia se permitir cair de novo, porque a palavra desistir não existia mais no dicionário dele. Do outro lado, Suzu estava parada na frente de uma loja de armas, os olhos fixos numa arma que ela adorava e desejava comprar desesperadamente. Nesse momento, a feiticeira Ice Heat apareceu e conversou com ela, perguntando como ela estava. Suzu a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem, que não tinha perigo nenhum por ali. Mas a verdade era bem diferente, porque pouco antes, ela tinha ficado brincando dentro do salão do trono do Lord Light e, sem querer, quebrou uma das estátuas douradas raras. E por incrível que pareça, a força dela era absurdamente aterrorizante. Afinal, ela era uma das portadoras de cartas ultra raras, classificação 49. Mesmo com todo aquele poder assustador, ela continuava se comportando com uma inocência e uma imprudência incríveis. Voltando para Light, ele estava reunido com o trio perigoso dentro de uma das masmorras. De repente, o terrível cão infernal apareceu na frente deles. Light tremeu por um instante no exato momento em que viu a criatura, porque aquele monstro trazia de volta toda a memória dolorosa da traição e do sofrimento que ele tinha passado. Mas o próprio cão infernal ficou aterrorizado no momento em que viu os olhares gelados das garotas e ouviu as palavras arrepiantes delas, percebendo na hora que o fim dele já tinha chegado. Mesmo assim, Light não o matou, simplesmente domesticou. E assim, o monstro que quase tinha acabado com a vida dele se tornou um bichinho de estimação, obedecendo às ordens dele. Depois, Light olhou para as garotas e disse que a hora finalmente tinha chegado. A hora da vingança. Depois de longos anos de sofrimento, ele finalmente estava pronto para se vingar de todos que o traíram no passado. Em outro lugar, Garou aparecia andando junto com 2 seguidores que machucavam as pessoas sem a menor piedade. Todo mundo em volta tinha medo deles, e durante a caminhada viram uma criancinha procurando comida no lixo. Garou se aproximou, bateu nela, humilhou e foi embora, exatamente do mesmo jeito que ele tinha tratado Light no passado. Depois ele entrou na taverna enquanto os amigos o elogiavam de um jeito exageradamente irritante, glorificando ele como se fosse uma lenda imbatível. E por causa da arrogância desmedida, decidiu pagar a comida de todo mundo como recompensa pelos elogios. E assim, todos se sentaram para comer e beber. Nesse momento, um deles perguntou sobre a missão de 3 anos atrás, a missão da União das Raças, e pediu para ele explicar o que tinha acontecido lá, como ele falhou, mesmo sendo forte, em proteger aquela criancinha que estava com eles. E claro, ele estava falando de Light. Mas aquele infeliz mudou de assunto na hora, alegando que os mestres tinham proibido eles de falar sobre o que aconteceu naquele dia. Mesmo fingindo que tinha esquecido tudo, a verdade era bem diferente. No fundo, ele desejava ter matado Light com as próprias mãos e ter se divertido torturando ele até o fim. Light foi a primeira vítima a escapar das mãos dele, apesar de todos os inocentes que ele já tinha matado antes. Depois, Garou se convenceu de que Light já estava morto há muito tempo e que pensar nele agora não tinha sentido nenhum.
Mas ele não tinha a menor ideia de que o próprio fim já estava se aproximando. Foi então que Mia apareceu na frente dele. Fingiu ser uma garota fraca e perguntou sobre o mestre dela, Light. Explicou que Light tinha desaparecido há 3 anos, que ela procurou por todo lugar até ouvir dizer que Garou foi a última pessoa a vê-lo vivo. Depois, pediu para ele guiá-la até o lugar onde Light supostamente morreu. Garou não confiou nela de cara, mas, no momento em que ela ofereceu 3 quilos de ouro, ele aceitou na mesma hora. Cego pela ganância, concordou em escoltá-la até a masmorra do abismo, sem fazer ideia de que estava caminhando direto para a própria morte. Durante a viagem, Mia continuou fingindo que estava desamparada, enquanto Garou planejava secretamente abandoná-la ali e torturá-la depois, sem saber que ela conseguiria matá-lo sem o menor esforço. Ao chegarem, Garou apontou para uma área e alegou que monstros os atacaram de todos os lados e despedaçaram Light de um jeito tão brutal que nem ele conseguiu salvá-lo. Naquele momento, Mia sentou no chão e começou a chorar. Enquanto isso, Garou continuava mentindo, fingindo sentir pena, mas de repente a voz de Mia mudou completamente. Ela começou a descrever, em detalhes horripilantes, tudo o que tinha acontecido naquele dia. Explicou como Light confiou neles, só para ser traído. Como chutaram ele, dispararam uma flecha na perna dele e curtiram vendo a dor nos olhos dele. Garou congelou instantaneamente e deu um passo para trás, nervoso, perguntando quem ela realmente era e como sabia segredos que só a união das raças e alguns poucos líderes conheciam. Foi nesse exato momento que a fúria de Mia explodiu. Uma aura aterrorizante cobriu toda a área, e os homens de Garou congelaram de medo, percebendo que aquela garotinha fraca de antes carregava um poder catastrófico. No instante em que Garou olhou nos olhos dela, entendeu que o fim dele finalmente tinha chegado. Mas antes que Mia pudesse se mover, Light apareceu de repente. Calmamente, ele a deteve e disse para ela não ser egoísta, porque Garou pertencia só a ele. Garou congelou de choque no instante em que o viu. Quanto a Light, ele só riu e disse que sim, estava vivo mesmo. Perguntou com aquele tom de provocação se Garou ainda gostava do chá que ele costumava preparar para ele no passado. Garou soltou uma risada histérica, sem conseguir entender como Light tinha sobrevivido, ou por que uma serva tão aterrorizante o seguia. Mesmo assim, tentou recuperar a confiança rapidinho e lembrou Light que eles ainda eram só 2, enquanto ele tinha um exército inteiro atrás dele. Nesse momento, 2 dos homens dele correram direto para cima de Light. Mas Mia se moveu na hora e decepou a cabeça dos 2 sem hesitar nenhum segundo. Depois declarou gelada que qualquer um que quisesse machucar o mestre dela ia ter que passar por ela primeiro. E isso era simplesmente impossível. Depois, Light ordenou que Mia cuidasse do resto, enquanto ele lidava pessoalmente com Garou. Enquanto isso, Garou tentava acalmar os próprios homens, lembrando eles de que Light costumava ser fraco. Mas Light sorriu, calmo, e perguntou se Garou já tinha considerado a possibilidade de que o verdadeiro fracassado ali era ele mesmo. Garou, furioso, declarou que pertencia à raça dos monstros, a raça superior no topo da cadeia alimentar. Mas Light soltou uma risada e o zoou por ainda carregar a mesma arrogância idiota do passado. Nesse momento, Garou avançou junto com os homens, usando toda a força que tinham. Mas Light os esmagou sem o menor esforço. Um golpe para a direita, outro para a esquerda, e todo mundo que se aproximava caía instantaneamente. Em poucos instantes, Garou estava no chão, se contorcendo de dor insuportável, enquanto Light zoava friamente, dizendo que ele já estava exausto antes mesmo da batalha de verdade começar. De repente, Garou puxou um cristal mágico que tinha escondido com muito cuidado. Aquela era a carta na manga dele, a arma que tinha guardado esse tempo todo, e ele nunca imaginou que seria forçado a usar contra um número tão pequeno de inimigos. No instante seguinte, ele invocou aquela criatura majestosa. O nome dela era Deep, o lendário monstro da masmorra, uma criatura nível 500, criada só para destruição e para esmagar os inimigos. Mas no momento em que Light viu a coisa, começou a rir histericamente. Olhou para ela com puro desprezo antes de dizer que um monstro nível 500 parecia incrivelmente fraco aos olhos dele. Quanto a Garou, ele achou que Light tinha perdido completamente o juízo de tanto medo. Ordenou que ele se ajoelhasse e pedisse pela vida, dizendo que talvez ele pudesse considerar poupá-lo. Mas Light continuou parado, com uma calma absoluta, e só disse para ele trazer tudo o que tinha, sem hesitação. Em um único instante, o lendário monstro do labirinto disparou um laser aterrorizante com uma temperatura de 3.600 graus. A área toda explodiu, e todo mundo achou que Light finalmente tinha sido destruído. Mas quando a poeira baixou, Light estava lá, parado, completamente intacto, nem sequer arranhado. Depois olhou para Garou com desprezo e perguntou se aquilo era realmente tudo o que ele tinha, depois de fazer tanto alarde. Quanto a Garou, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O lendário monstro do labirinto era capaz de despedaçar os inimigos em segundos, e mesmo assim, não conseguiu nem arranhar Light. Mas Light não parou de zoar, e disse que ele ainda nem tinha visto o verdadeiro monstro do labirinto. Aí ele tirou uma carta do bolso e invocou o lendário lobo Fenrir. E num único instante, o lobo destruiu o monstro com nada mais que um único sopro. Choque tomou conta de toda a área.
Aquilo não era um lobo qualquer, era Fenrir, o verdadeiro lobo legendário, com um poder catastrófico. Naquele momento, Garou percebeu que o fim dele estava incrivelmente próximo. Também entendeu que Light seria capaz de matar todos eles desde o começo. Mas ele nunca tinha planejado acabar com tudo de um jeito fácil. Em vez disso, queria que eles sentissem a mesma dor, o mesmo terror, o mesmo desespero que ele mesmo sentiu no passado, só que de um jeito muito, muito pior. Antigamente, a diferença entre ele e eles era como a diferença entre uma formiga e um elefante. Mas agora a situação tinha se invertido completamente, a favor de Light. Ele passou todos aqueles anos se desenvolvendo exatamente para esse momento. O momento de destruir os traidores. Depois, Garou caiu no chão e começou a implorar por misericórdia, confessando tudo. Contou que, no começo, eles não pretendiam matá-lo. As autoridades superiores ordenaram que procurassem um dos mestres. No início, pensaram que Light pudesse ser um deles, por conta das habilidades estranhas. Mas depois de meses ao lado dele, ficaram convencidos de que ele era completamente inútil. E nesse ponto, veio a ordem para eliminá-lo. Depois, Light perguntou por que os governos do mundo estavam procurando pelos mestres. Mas Garou admitiu que não sabia nada sobre isso. Nesse momento, o resto dos seguidores dele tentou mentir, alegando que tinham muita informação sobre os mestres, achando que conseguiriam enganá-lo. Mas Mia expôs as mentiras deles na hora, usando a habilidade aterrorizante Olho da Verdade, e depois matou todos, sem misericórdia. O medo de Garou só aumentava mais e mais. Depois, Light fez uma pergunta direta. Quem era mais forte, ele ou todos os habitantes da superfície juntos? Garou respondeu, com o medo estampado na cara, que Light era absurdamente forte, mas ainda era só uma pessoa, enquanto o número sempre venceria a coragem. Mas Light notou o terror no rosto dele, e até o cheiro de medo que começava a se espalhar. Sorriu com desprezo, e disse que nem a visão, nem o cheiro eram nada agradáveis. Depois disso, Light usou a gotcha para transportá-los para outro lugar. No instante seguinte, apareceram dentro do castelo pessoal dele. Garou congelou de choque diante da visão majestosa que o rodeava. Ficou completamente atônito com a grandiosidade do castelo e com a presença avassaladora de Light, que agora era completamente diferente da pessoa que ele conhecia antes. Nesse momento, uma voz aterrorizante ecoou pelo castelo, anunciando que Garou agora estava diante do Rei das Trevas. Depois, Light ordenou que os seguidores revelassem os níveis deles para Garou. E nesse instante, Garou sentiu um medo como nunca tinha sentido antes. Cada pessoa dentro daquele castelo tinha poder suficiente para destruir o mundo inteiro. Light repetiu a mesma pergunta. Quem era mais forte? Ele ou todos os habitantes da superfície juntos? Mas Garou já não conseguia pensar direito. Sentia como se a própria respiração tivesse parado, enquanto o pânico consumia a mente dele. Eles tinham criado um verdadeiro monstro. Um monstro cuja fúria não ia se calmar até o mundo se afundar na destruição. Naquele momento, Light, no meio dos seus seguidores, declarou o desejo de descobrir a verdade completa por trás de tudo o que estava acontecendo naquele mundo. Ele queria saber o que realmente existia atrás da cortina, e confirmou que estava preparado para abandonar completamente a humanidade e a moral, só para alcançar essa verdade. Porque aos olhos dele, só a verdade poderia criar uma justiça igual para todo mundo. Aí anunciou o início da jornada de conquista do mundo. Uma jornada que ia subir das profundezas do abismo até a superfície, das trevas até a luz, e do desespero até a tragédia. Com o tempo passando, Light finalmente voltou para ver a família depois de mais de 3 anos. Mas no momento em que chegou, ficou completamente chocado. A casa tinha sido destruída, e a vila inteira estava reduzida a escombros. Light se despedaçou por dentro, de um jeito que ninguém conseguiria imaginar. Ele procurou desesperadamente por qualquer vestígio da família, mas não achou nada. Mesmo assim, percebeu que eles ainda estavam vivos, em algum lugar do mundo. Nesse momento, os assistentes dele começaram a discutir, mas Light interrompeu na hora e explicou que começar uma guerra agora seria uma tolice. O objetivo deles era, primeiro, entender a força militar de cada nação antes de fazer qualquer movimento. Também revelou que suspeitava que a vila tinha sido destruída porque as pessoas acreditavam que ele pudesse ser um dos maestros, um dos mestres daquele mundo. Por isso, decidiu viajar pelo mundo e descobrir a verdade completa sobre os mestres. E se eles realmente mereciam todo aquele derramamento de sangue e destruição. E se a verdade se mostrasse maligna, então ele transformaria aquele mundo num verdadeiro inferno. Declarou abertamente que ia se vingar, aconteça o que acontecer. Nesse momento, o guerreiro dourado que o acompanhava pediu para ele esconder a identidade. Então Light cobriu o rosto com uma máscara de tarô e seguiu para o primeiro destino, a cidade de Dagas. Quando a assistente perguntou o que ele planejava fazer lá, Light respondeu, calmo, que o antigo Light tinha morrido há muito tempo, na superfície. Agora ele era o Lord Dark. A garota se desculpou na hora, enquanto Light explicava um novo plano. Pretendia se registrar na Guilda dos Aventureiros com o nome de Dark. Depois, completaria incontáveis missões, subiria de rank cada vez mais, até finalmente alcançar as pessoas no topo das nações. Em outras palavras,
pretendia se revelar ao mundo, para que o próprio mundo começasse a procurar por ele. E assim, seguiram para Dagas. Para evitar suspeitas, aterrissaram na floresta próxima, para entrar na cidade naturalmente pelos portões. Queriam chegar em paz, sem causar problema nenhum. Mas por perto, um grupo de bandidos rodeava um homem indefeso, tentando matar a filhinha dele. O homem implorava por misericórdia, desesperado, mas os bandidos se recusavam a parar. Naquele momento, o Cavaleiro Dourado apareceu, com a armadura brilhando. Os bandidos zoaram ele e exigiram revistá-lo, sem fazer ideia de que estavam diante de um dos seguidores do próprio Rei da Destruição. Em poucos instantes, foram completamente massacrados. O homem agradeceu profundamente por terem salvado a filha dele. Depois, se ofereceu para guiá-los até a cidade de Dagas. Eles aceitaram e viajaram junto com ele. Durante o caminho, Light explicou que queria se registrar na guilda e explorar as masmorras. O homem disse que ele tinha chegado no lugar perfeito, porque Dagas possuía uma das maiores masmorras do mundo, atraindo aventureiros de toda a raça. Só 2 raças eram proibidas de entrar, os elfos negros e os elfos comuns. Light e os companheiros só assentiram em silêncio. Depois de chegar aos portões da cidade, se registraram oficialmente na Guilda dos Aventureiros, mas a recepcionista não ficou nem um pouco convencida deles. Ainda mais porque eram só aventureiros Rank F. Nemumu insistiu que eles mereciam Rank S, ou até S+, mas a recepcionista explicou, firme, que as regras valiam igual para todo mundo. Nesse momento, Light interveio e calmou a situação. Depois, encontraram o nobre proprietário da pousada. Alugaram o andar de cima inteiro por 1 mês, com uma condição: ninguém podia se aproximar do andar deles. O dono aceitou na hora. Depois, Light ativou 3 feitiços: isolamento, ocultação e distorção, garantindo que ninguém pudesse espioná-los. Depois de discutir os planos, descansaram pela noite, antes de seguir para a masmorra na manhã seguinte. Mas a fila do lado de fora era enorme. Nemumu reclamou que deveriam entrar primeiro por conta da força deles, mas Gold zoou ela na hora. Nesse momento, 2 jovens misteriosos tentaram tomar o lugar de várias crianças que esperavam na fila. As crianças quiseram reclamar, mas os 2 pareciam extremamente perigosos. Light deu um passo à frente e disse: calmo, que as crianças tinham esperado bastante tempo e mereciam o lugar delas. Um dos homens quase atacou ele de tanta raiva, mas os companheiros o detiveram e, no fim, os 2 se desculparam antes de irem pro fim da fila. Depois disso, as crianças conversaram, felizes, com o grupo de Light e perguntaram sobre os ranks deles. Finalmente, chegou a vez deles entrarem. Light e o grupo entraram na masmorra e o lugar era incrível. Nesse momento, Light ativou 3 cartas Gotcha. Uma revelou o caminho pro próximo andar, outra concedeu ocultação e a terceira permitia voo. Em outro lugar, os mesmos 2 homens misteriosos apareceram de novo. O jovem de cabelo cor de âmbar massacrava monstros com fúria, gritando que era o mais forte entre os elfos, um dos maiores guerreiros do reino élfico. O nome dele era Kito. Depois, pediu pro companheiro, o elfo negro Oboro, um cientista genial, criar um elixir capaz de romper o limite supremo das raças élficas. Kito já tinha alcançado o nível 1500, um nível absolutamente aterrorizante. E, se o elixir desse certo, seria um desastre pro mundo inteiro. Oboro respondeu calmo que só precisava de humanos para os experimentos e prometeu completar o elixir a qualquer custo. Enquanto isso, Light, Nemumu e Gold derrotaram com sucesso os monstros do 3º andar e coletaram os cristais e as joias necessárias como prova para a guilda. No caminho de volta, encontraram de novo o grupo dos jovens aventureiros, lutando contra monstros com um trabalho em equipe excelente, em especial a feiticeira que dava apoio pela retaguarda. Light avisou para eles não baixarem a guarda depois da batalha, porque uma serpente atrás deles quase atacou. As crianças agradeceram sinceramente, mas de repente Light sentiu algo estranho. Centenas de lobos da Floresta Sombria vinham correndo em direção a eles, numa velocidade aterrorizante. As crianças entraram em pânico, mas o verdadeiro perigo não eram os lobos. Era o inseto horripilante que tinha aparecido dos andares inferiores da masmorra. Um monstro que nunca deveria estar ali. As crianças congelaram de medo, mas Light garantiu, calmo, que tudo estava sob controle. O inseto gigantesco avançou para cima deles, e Gold correu na frente para enfrentá-lo. Mesmo ele percebeu rapidinho que aquele monstro era muito mais forte do que esperava. Durante a batalha, Light usou magia de explosão, mas o inseto desviou o ataque facilmente e o redirecionou de volta para ele. Enquanto isso, a pequena feiticeira do grupo de crianças ficou chocada ao ver Light usando conjuração silenciosa, uma técnica rara que permitia lançar magia sem precisar recitar nada. Depois, Gold finalmente revelou a força de verdade e despedaçou as garras e a carapaça externa do inseto. Ao mesmo tempo, Light disparava flechas em chamas, sem parar, contra a criatura. Mas, de repente, o inseto saltou para o céu e entrou em modo de ataque de alta velocidade. Mesmo assim, Light se recusou a deixá-lo escapar, então ordenou que a assistente o eliminasse imediatamente. A garota se moveu numa velocidade inacreditável e cortou o inseto gigantesco em pedaços num único instante.
Só que Gold ficou furioso, porque eles queriam manter o corpo do monstro intacto para poder vender depois. Nemumu pediu desculpas rapidinho, enquanto Light encerrava a discussão com calma. Depois conseguiram a rara joia de monstro, e as crianças ficaram completamente convencidas de que o grupo de Light pertencia a um dos famosos grupos de aventureiros Rank S. Mas Light destruiu as expectativas delas na hora e disse que não eram famosos coisa nenhuma, só uns aventureiros Rank F fracos. As crianças congelaram, incrédulas, sem conseguir entender como pessoas com tanta força podiam pertencer a um rank tão baixo. Depois, as crianças convidaram eles para comer juntos, e Light aceitou. Durante a conversa falaram sobre magia e as diferentes formas dela, e ficou claro que Mei tinha um conhecimento e talento notáveis na área. Enquanto isso, Light inventou histórias para que ninguém suspeitasse da força verdadeira dele. Alegou que a família tinha sofrido um ataque terrível, que a mãe tinha morrido e o pai sofrido queimaduras graves. Por isso, estavam viajando pelo mundo em busca de uma cura. As crianças, claro, acreditaram cegamente. Em outro lugar, os elfos e elfos negros já tinham começado a executar o plano. Oboro informou Quito que tudo estava preparado e que só faltava um ingrediente. Humanos. Finalmente tinham conseguido criar o Elixir, e isso, por si só, já tornava a situação muito mais perigosa do que nunca. Na manhã seguinte, Light foi vender as joias e cristais de monstro que tinham coletado. A recepcionista da guilda ficou chocada com a quantidade enorme que ele trouxe. Depois de preparar o pagamento, receberam uma recompensa excelente. Logo, o nome do grupo se espalhou rapidamente pela cidade, e o nome Black se tornou conhecido por todo lugar. Light ficou satisfeito com isso, porque a fama sempre fez parte do plano. Depois, encontraram dois aventureiros chamados Hardy e Gilbert. No começo, Nemumu achou que eles queriam problema, mas os dois garantiram rapidinho que vinham em paz. Logo depois, todo mundo seguiu junto para a masmorra e desceu até o 5º andar. No caminho, encontraram de novo o grupo das crianças. Mei deu para Light uma pomada para queimaduras, enquanto ele deu de presente para ela um item mágico chamado Quadro dos Desejos. Mei ficou super feliz, antes das crianças finalmente irem embora. Depois, Light e os companheiros chegaram ao 5º andar, onde o clima era gelado de verdade. Por isso, Light deixou Nemumu e Gold cuidando das coisas enquanto ele voltava para descansar dentro do castelo. Lá, começou a distribuir missões para as garotas. Quanto a Nazuna, ele evitou dar qualquer coisa complicada porque sabia que ela era péssima em tarefas que exigiam pensar. Então simplesmente ordenou que ela patrulhasse o castelo e garantisse que tudo estava em ordem. Enquanto isso, de volta à masmorra, Hardy e Gilbert ficaram de guarda enquanto os outros dormiam. Mas quando Hardy voltou depois de sair um pouco, deu de cara com uma cena horripilante. Os elfos e elfos negros tinham aparecido e todos os companheiros já estavam mortos. Hardy tentou fugir na hora, mas Oboro o deteve antes que conseguisse ir longe. Nesse momento, Quito repreendeu Oboro com raiva, porque ele só queria humanos para os experimentos, não corpos. Mas Oboro respondeu friamente que os humanos o irritaram, então ele matou. Depois acrescentou casualmente que tinha humanos de sobra dentro da masmorra de qualquer forma. Ficou óbvio que os dois estavam planejando algo terrível. No dia seguinte, Light voltou para a guilda com os companheiros. Nemumu começou a discutir com a recepcionista por causa da lentidão nas promoções. Mesmo depois de completarem incontáveis missões nas últimas 2 semanas, só receberam uma promoção. A recepcionista explicou que aquelas eram simplesmente as regras, mas sugeriu outra forma de subir de rank rapidamente. Várias pessoas estavam sendo misteriosamente assassinadas dentro da masmorra, e até aventureiros enviados para investigar tinham desaparecido. Light percebeu na hora que aquela missão seria a chance perfeita para uma promoção rápida, então aceitou de imediato. Depois, voltaram para a pousada discutindo como lidar com o assassino de humanos, conhecido como Stain. Mas, de repente, um portal estranho apareceu do nada, e no instante seguinte, Mei saiu de dentro dele, gravemente ferida. Light curou ela na hora, depois usou o poder para entrar nas memórias dela e descobrir o que tinha acontecido. Aconteceu que, enquanto as crianças estavam saindo da masmorra, encontraram Oboro e Quito. No começo, as crianças acreditaram que os dois eram gente boa, então contaram tudo o que sabiam sobre o assassino de humanos. As crianças pediram para eles fugirem o mais rápido possível, mas Quito sorriu, com puro sarcasmo, e revelou a verdade ele mesmo. Disse que era ele quem decidia quantos humanos morriam por dia. Naquele momento, as crianças finalmente entenderam a verdade horrível. Quanto a Oboro, ele admitiu que nunca esperou que aqueles idiotas descobrissem a verdade tão rápido. E nesse instante, Quito declarou friamente que ele era o verdadeiro assassino de humanos e que ia eliminar todos eles agora mesmo. Todo mundo congelou de choque, mas os garotos disseram para Mei correr na mesma hora enquanto eles o deteriam, custasse o que custasse. Quito riu com puro sarcasmo e atacou direto. Em poucos instantes, matou o primeiro com uma facilidade aterrorizante. Quanto aos outros dois, eles avançaram com tudo que tinham, mas ele infligiu feridas profundas e os jogou no chão, debaixo dos próprios pés. Nesse momento, Oboro ficou irritado com ele, dizendo que queria eles vivos para os experimentos. Quanto as crianças continuavam gritando para Mei fugir e procurar ajuda com qualquer um capaz de salvá-los. Mas Mei estava completamente paralisada de medo, incapaz até de se mover.
Os dois garotos tentaram se levantar de novo para atacar Kito, mas dessa vez ele ignorou completamente as palavras de Oboro e matou os dois a sangue frio. Oboro gritou com ele, furioso, mas Kito respondeu indiferente que tinha deixado uma garota viva para ele e que aquilo devia ser suficiente. Quanto a Mei, ela tinha chegado ao auge do terror. Kito se aproximou lentamente e disse que a vez dela finalmente tinha chegado. Nesse momento, o irmão dela, com dor, se levantou e começou a gritar para ela fugir. Mas, em vez de ficar irritado, Oboro ficou extremamente animado. Viu um talento incrível naquele garoto. Um talento que podia ajudar muito na pesquisa dele. Nesse momento, o garoto lembrou das palavras de Gold, quando derrotou o inseto mantis, e tentou imitar o estilo de luta dele. E, surpreendentemente, conseguiu derrubar Kito no chão por um breve instante. O garoto sorriu com uma felicidade avassaladora, enquanto a fúria de Kito explodia por completo. O rosto dele tinha sido ferido por um humano. Até Oboro tentou detê-lo, mas Kito já tinha perdido completamente o controle e atacava com uma violência sem limites. Depois disso, ele correu na direção de Mei numa velocidade aterrorizante e a encurralou por completo. Ela estava a um único instante da morte. Naquele momento, Mei desejou poder contar tudo pro Lord Light. Mesmo assim, decidiu resistir até o fim. Atacou com magia de gelo, mas o golpe foi completamente inútil, porque Kito não era um lutador comum, era um verdadeiro monstro legendário. Mei tentou escapar, mas ele acertou a perna dela e a derrubou no chão. Mesmo assim, ela começou a gritar, dizendo que ele não era o herói legendário que se achava, mas apenas um assassino desprezível e sem valor. Nesse momento, Kito lembrou do próprio passado, e a fúria dele explodiu por completo. Avançou na direção dela com uma brutalidade selvagem, pronto para matá-la com as próprias mãos. Mas no último segundo possível, o bracelete dos desejos que Light tinha dado a ela começou a brilhar intensamente. De repente, Mei foi transportada direto para o lugar onde Light estava. O último desejo dela tinha sido contar tudo o que aconteceu. Quanto a Light, ele atingiu o ápice da fúria ao ver o estado dela. E no instante seguinte, ordenou aos seguidores que eliminassem aquele lixo imediatamente, enquanto ele mesmo começava a tratar o irmão de Mei, porque a alma dele ainda não tinha desaparecido. Kito voltou para perto de Oboro, e os dois perceberam que a garotinha tinha escapado. Nesse momento, o pânico estampou o rosto de Kito. Era só uma questão de tempo até o reino dos elfos descobrir a verdade e vir reclamar a espada legendária. Mas antes que Kito pudesse pensar em mais nada, Light apareceu de repente na frente dele. Kito congelou de terror no instante em que o viu. Enquanto isso, Light ordenou que Nemumu e Gold não interferissem, aconteça o que acontecer. No instante em que Kito ouviu aquilo, avançou para cima de Light com todo o poder que tinha. Mas percebeu rapidinho que estava diante de um monstro de verdade. Light desviava de cada ataque com uma facilidade absurda, enquanto zoava e perguntava se aquilo era realmente o limite da força dele. Depois, num único instante, Light acertou um golpe devastador que o jogou com violência contra o chão. Em seguida, zoou o Kito com frieza, dizendo que alguém que se autoproclamava herói legendário devia, no mínimo, lutar melhor do que aquilo. A fúria de Kito explodiu por completo. Sacou a espada legendária e disparou dezenas de feitiços por segundo, numa velocidade aterrorizante. Mas Light desviava de tudo com uma facilidade inacreditável, enquanto a floresta em volta ardia com o poder daqueles ataques. Em um momento, Kito apareceu de repente nas costas de Light e tentou matá-lo, só para descobrir que Light bloqueou o ataque sem o menor esforço. Kito começou lentamente a perder a sanidade. Não conseguia acreditar que alguém pudesse superar o espadachim legendário com tanta facilidade. Enquanto isso, Light admitiu que nem estava lutando de verdade, só brincando com ele. Kito atacou de novo com tudo que tinha, mas Light chocou todo mundo ao copiar perfeitamente as técnicas do próprio Kito e com ainda mais maestria. Não importava o que Kito fizesse, ele não conseguia deixar nenhum arranhão nele. Nesse momento, Kito finalmente entendeu que estava diante de um monstro, além de qualquer compreensão. Mesmo assim, o orgulho dele não deixava recuar. Soltou uma risada histérica e declarou que jamais perderia enquanto empunhasse a espada do lendário Lorde. Light parou de repente. Kito declarou orgulhoso que sangue nobre corria nas veias dele e que o chamavam de vice-comandante. Nesse instante, a verdade foi ficando cada vez mais clara para Light. Enquanto isso, Oboro finalmente deu um passo à frente. Explicou que não gostava de lutar porque era um cientista e revelou a obra-prima horripilante dele. Monstros grotescos apareceram instantaneamente. No momento em que Light os viu, lembrou de Hardy e dos outros. Oboro tinha feito experimentos híbridos entre raças. No começo, Gold e Nemumu destruíram os monstros com facilidade, mas Oboro avisou que não celebrassem cedo demais. E de fato, os monstros se regeneraram na hora. No início, dominaram a batalha, mas aquilo não durou muito. Os seguidores de Light finalmente liberaram o verdadeiro poder deles, soltando chamas escaldantes que derreteram os monstros por completo e impediram a regeneração para sempre. Oboro ficou completamente chocado. Depois atacou pessoalmente, mas Nemumu o parou sem o menor esforço. Quanto a Light e Kito, nunca existiu comparação nenhuma entre os dois, desde o começo. Light perguntou com ironia se aquilo era realmente o nível do ar do maestro.
No momento em que Quito lembrou do que aconteceu com Mei, a fúria dele explodiu de novo. Gritou que humanos eram seres inferiores, indignos de olhar por cima dele. Naquele instante, o verdadeiro poder de Excalibur despertou. Quito avançou numa velocidade aterrorizante como um monstro imparável. Até os seguidores de Light se assustaram com o poder avassalador da espada. Mas, mesmo assim, Light continuava desviando de cada ataque sem o menor esforço, como se conseguisse prever cada movimento antes mesmo dele acontecer. Quito ficou mais furioso ainda e aumentou a velocidade dos ataques repetidas vezes. Mas nada mudou. Light já tinha destruído ele mentalmente. Finalmente, em desespero, Quito exigiu que Light parasse de se mover para que ele pudesse matá-lo. Mas Light concordou, com puro sarcasmo. Quito soltou o ataque mais forte que tinha, imediatamente. Ainda assim, Light nem se moveu 1 centímetro. Depois disse gelado, para ele continuar tentando até entender o quão fraco realmente era. Quito atacou com cada gota de força que ainda tinha, mas Light declarou, calmo, que mesmo que a luta continuasse até o ano que vem, Quito ainda não conseguiria feri-lo, e no instante seguinte, Light despedaçou a Excalibur por completo e acertou um golpe devastador que o mandou voando por 50 metros. Nesse momento, Quito entendeu que o fim dele realmente tinha chegado. Começou a implorar por misericórdia para Light, tentando sobreviver de qualquer jeito possível, mas Light não tinha a menor intenção de perdoá-lo depois de tudo que ele fez. Ordenou que ele pegasse a arma e se levantasse para lutar de novo. Depois começou a zoar ele, friamente, perguntando se aquele não era o dever de um herói legendário. Um verdadeiro herói não devia continuar lutando até o fim, não importa a dor ou as feridas. Depois disso, Light retirou a máscara e se aproximou dele, enquanto Quito tremia de um terror absoluto. De repente, Quito se virou e fugiu com toda a velocidade que possuía. Mas nunca imaginou que Light jamais deixaria ele escapar. Light soltou um ataque que queimou completamente a perna dele, fazendo-o cair no chão, gritando de agonia. Quanto ao resto dos seguidores de Quito, tremiam na frente de Light como animais aterrorizados. Quito começou a se desculpar e a implorar, finalmente entendendo a proporção da catástrofe que ele mesmo causou. Mas Light só se arrependia de uma coisa: não tê-lo matado desde o início. Se tivesse feito isso, as coisas nunca teriam chegado até aquele ponto. Depois, transportou todos para o Castelo do Abismo e ali eles alcançaram o auge do terror com o que testemunharam. Cada um começou a jogar a culpa nos outros na mesma hora, tentando se salvar. Um alegava que foi Quito quem planejou tudo, enquanto o outro insistia que era só uma vítima. Mas Light já não se importava mais com desculpa nenhuma. Eles imploraram por uma última chance de piedade, mas ele recusou completamente. E confirmou que eles sentiriam exatamente a mesma dor que o forçaram a sentir no passado, e que ele nem sequer concederia a morte até que o ódio dele fosse plenamente satisfeito. Light tinha se tornado alguém que não mostrava misericórdia a ninguém em seu caminho. Depois disse com desprezo que eles eram como cachorros que só latiam quando tinham poder. Depois disso, ele os deixou ali e voltou para checar Mei. A garota finalmente despertou. Então, ele contou que conseguiu curar o irmão dela, mas os outros 2 companheiros já tinham morrido. Mei explodiu em lágrimas, de uma tristeza avassaladora. Mas essa era a verdade cruel da vida. Nem todo começo acontece do jeito que desejamos, e nem todo final chega do jeito que esperamos. Durante esse tempo, Light informou a recepcionista da guilda sobre a verdade por trás do assassino de humanos, e que os responsáveis eram 2 elfos. A recepcionista ficou extremamente feliz ao entender que humanos não morreriam mais dentro da masmorra. E por causa daquela missão, o rank de Light subiu para rank C. Quanto a Mei e o irmão dela, a condição foi melhorando pouco a pouco, e os 2 decidiram abandonar completamente a vida de aventureiros. Do outro lado, Light voltou de novo pro abismo. Lá, Mia e as garotas começaram a apresentar todas as informações que conseguiram com Quito e Oboro. E através da investigação, descobriram que a existência de um único maestro poderia ser o suficiente para destruir o mundo inteiro. Light pediu mais informações. Mas descobriram que Quito, como neto do maestro, carregava um feitiço proibido protegendo as memórias dele e impedindo qualquer um de roubá-las. E depois de toda a tortura que ele e Oboro sofreram, os 2 acabaram numa condição lamentável. Nesse momento, Light decidiu acabar com o sofrimento deles, de uma vez por todas. Invocou a fera infernal num único instante, e ela eliminou os 2 imediatamente, sem a menor piedade. E assim, Light finalmente conseguiu se vingar dos 3 primeiros inimigos. Depois disso, começaram a discutir o plano de vingança contra o terceiro membro, Sasha. Mas a feiticeira Ice Heat pediu para Light deixar Sasha com ela. Então, Light concordou e entregou a missão inteira nas mãos dela. Em outro lugar, dentro do reino dos elfos, Sasha se preparava para a própria cerimônia de casamento. Conversava com a criada enquanto preparavam tudo relacionado à celebração. Nesse momento, a criada falava sobre humanos com um desprezo completo. De repente, as frutas e verduras carregadas pelos trabalhadores caíram no chão. Sasha olhou para elas com nojo e disse à criada que humanos eram inúteis até nas tarefas mais simples. Mas, olhando pela janela da carruagem, ela congelou de choque de repente. Tinha visto Light.
Os olhos se arregalaram de terror, e ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Saltou da carruagem imediatamente e começou a correr atrás dele na velocidade máxima. Estava assustada e chocada ao mesmo tempo, repetindo para si mesma, sem parar, que aquilo era impossível. Não tinha como aquele ser o Light que ela conheceu. Aquele garotinho miserável tinha morrido há muito tempo. Mesmo assim, continuou perseguindo ele pelas ruas, até segui-lo dentro daquele beco sem saída. Sasha olhou em volta, nervosa, e começou a se convencer de que estava só imaginando coisas, que o cansaço dos preparativos do casamento estava afetando a mente dela. Mas no momento em que se virou, congelou de choque. Light tinha deixado uma mensagem escrita na parede, e o conteúdo era aterrorizantemente claro. Estarei esperando você na torre, minha querida Sasha. Assinado, o Rei das Trevas, Light. Nesse momento, Sasha entendeu a verdade completa. Soltou um grito que ecoou por toda a área. A criada correu até ela na mesma hora, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Tentou calmá-la e perguntar o que tinha acontecido, mas Sasha tremia de medo, insistindo que Light tinha voltado e que ele ia destruir tudo. Depois, admitiu que a suposta morte dele era exatamente a razão da vida que ela tinha construído e que jamais deixaria ele destruir tudo o que ela conquistou, aconteça o que acontecer. Durante esse tempo, Light e Ice Heat observavam ela do topo de um prédio próximo. Ice Heat sorriu, calma, e disse para Light não se preocupar, porque ela ia fazer Sasha entender quem o verdadeiro Light realmente era, e garantiu que ia preencher o coração dela de terror, fazendo-a se arrepender de tudo que fez. Ice Heat estava completamente séria. Em outro lugar, os Cavaleiros Brancos, a ordem a qual Quito pertencia, torturavam um humano com brutalidade. O homem estava amarrado numa árvore, enquanto eles o apunhalavam repetidamente, sem misericórdia. Nesse momento, um dos cavaleiros começou a falar sobre o que aconteceu dentro do labirinto por causa de Quito. Quanto ao comandante, mostrou um desprezo total pela ideia de um cavaleiro élfico ter perdido para um humano. Aos olhos dele, mesmo que aquele humano fosse fraco e sem valor, perder para ele ainda era uma humilhação imperdoável. Ele até declarou que, se encontrasse Quito pessoalmente, o mataria na hora. E enquanto falavam, continuavam enterrando facas no corpo do coitado, enquanto ele gritava de agonia. Nesse momento, Mohawk, o cavaleiro conhecido pelos incontáveis casos com mulheres, gritou para que calassem ele. Mas o comandante explodiu de raiva na hora. Uma aura aterrorizante varreu toda a área. Depois, esmagou a cabeça do coitado num único instante. O poder dele era monstruosamente avassalador e parecia estar num nível completamente diferente do de Quito. Mas não importa quão poderosos eles fossem, aos olhos de Light não eram nada além de futuros alvos. O tempo passou rápido, e ao entardecer, Sasha tentava dormir, se afundando em medo e ansiedade. De repente, uma torre de pedra gigantesca apareceu no meio da floresta, bem na frente dela. E foi dali que a verdadeira jornada de vingança finalmente começou. Na manhã seguinte, um mercador viajava pela cidade com a carroça, transportando mercadorias. Mas aquelas mercadorias eram, na verdade, um grupo de crianças. Enquanto seguiam pela estrada, um dos terríveis monstros do abismo apareceu de repente. Sem hesitar, o homem fugiu e abandonou as crianças amarradas dentro da carroça, sozinhas. O tempo passou enquanto elas ficavam completamente desamparadas. Depois disso, foi emitido um decreto real, ordenando uma investigação sobre a misteriosa torre e os monstros perigosos que apareceram recentemente. E os designados para essa missão foram os Cavaleiros Brancos, exatamente o que Light queria desde o início. Durante esse tempo, Naano e Santor apareceram e começaram a provocar os Cavaleiros de propósito. Dark tentou resolver a situação com calma no começo, mas, quando isso falhou, decidiu responder com força. Enquanto isso, na floresta, um grupo de covardes levava consigo uma garota humana, para usá-la como isca caso encontrassem perigo. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, um monstro legendário apareceu de repente atrás de um deles e devorou a cabeça dele por completo. Depois, o segundo homem teve o mesmo destino, imediatamente. Quanto à garotinha, ela congelou de terror, mas ficou chocada ao perceber que o monstro não a machucou nem um pouco. Depois disso, um grupo de garotas apareceu e a resgatou. As garotas começaram a tratar os ferimentos dela. Depois falaram com Sione e informaram que a missão tinha sido concluída com sucesso e que a criança humana estava salva. Sione elogiou elas, enquanto Ellie continuava trabalhando seriamente para executar o plano do Lord Light. E enquanto as garotas conversavam sobre o plano dele, as auras aterrorizantes preenchiam toda a área. No mesmo tempo, a rainha Valria tinha reunido os cavaleiros e conselheiros para discutir uma solução de verdade para tudo o que estava acontecendo. E o conselheiro sugeriu enviar os Cavaleiros Brancos imediatamente, porque eram a força mais poderosa que o reino possuía. Mas eles passaram a viagem inteira brincando e discutindo entre si, até finalmente chegarem diante da torre majestosa, onde Ellie e Sione já esperavam para recebê-los. Ellie explicou os detalhes do lugar e revelou o monstro aterrorizante que ela tinha trazido do abismo para guardar a torre. Light ficou visivelmente surpreso, porque aquele único bichinho de estimação era poderoso o suficiente para destruir várias cidades sem receber nenhum arranhão.
Mas Gimra o lembrou, com calma, que um rei nunca deveria ficar abaixo de ninguém. Depois o transportou direto para o topo da torre, onde o resto dos seguidores se ajoelhou diante dele e revisaram o plano final de vingança contra Sasha. O plano em si era simples, mas horripilante. Já que o casamento de Sasha aconteceria dentro de poucos dias, eles pretendiam esperar até todo mundo se reunir, e então transformar a cerimônia numa catástrofe completa. Ice Heat também revelou que a própria torre tinha sido criada para atrair os Cavaleiros Brancos numa armadilha, enquanto enfraquecia o reino ao mesmo tempo. Depois de ouvir o plano, Light ordenou que todos se preparassem. Enquanto isso, Sasha voltou para o reino e informou a rainha e os Cavaleiros Brancos sobre a misteriosa torre escondida no fundo da floresta. Explicou que monstros aterrorizantes guardavam o lugar e que um dragão antigo tinha feito da torre a própria toca. Chancellor decidiu na hora que destruiriam a torre na manhã seguinte. E de fato, os Cavaleiros Brancos seguiram para a floresta junto com Sasha. Ao chegarem na torre, todo mundo ficou chocado com o tamanho absurdo e a aura avassaladora do lugar. De repente, os portões se abriram e vários monstros avançaram para cima deles. Mas os cavaleiros eliminaram tudo rapidamente antes de entrar na própria torre. Só que, no momento em que avançaram mais para dentro, um feitiço espacial se ativou debaixo dos pés deles e os separou instantaneamente em áreas diferentes. Aquilo era o plano de Light, desde o início. Enquanto a batalha de verdade começava, Kia e Nia se encontraram cara a cara com Mera e Ice Heat. No começo, os dois cavaleiros elfos os subestimaram completamente. Mas a luta virou um pesadelo rapidinho. Os ataques e feitiços intermináveis deles eram desviados sem o menor esforço, e mesmo depois de conseguirem cortar o braço de Mera, ele se regenerou na hora, diante dos próprios olhos. Os gêmeos finalmente entenderam que as duas garotas só estavam brincando com eles esse tempo todo. Depois, Mera e Ice Heat elevaram a temperatura do campo de batalha para um nível aterrorizante. Os gêmeos, desesperadamente, tentaram usar magia de gelo para sobreviver. Mas todo o feitiço derretia instantaneamente. Os corpos deles foram queimando pouco a pouco, enquanto a magia de Ice Heat os mantinha vivos para um interrogatório posterior. Em outro lugar dentro da torre, Mohawk encontrou Sharp Hat. Encantado pela beleza dela, tentou flertar sem a menor vergonha, mesmo em plena batalha. Mas Sharp Hat o ignorou completamente e bloqueou as flechas invisíveis dele sem o menor esforço. Mohawk ficou chocado ao perceber que ela conseguia ver através de todos os ataques dele, porque ela não era ninguém menos que a lendária ceifeira Sharp Hat, uma das 4 portadoras das 7 cartas exploradoras, cujo poder ultrapassava qualquer imaginação. Sasha continuava falando com um desprezo avassalador, declarando que humanos não eram nada além de lixo sujo. Depois, disse para Light se calmar um pouco, porque dessa vez, ela tinha preparado uma surpresa especial para garantir a morte dele de uma vez por todas. No instante seguinte, tirou uma flauta mágica estranha e começou a tocar. De repente, 3 círculos mágicos gigantescos apareceram por toda a área. Light congelou de choque porque nunca tinha visto uma arma legendária daquelas antes. Depois, sem nenhum aviso, 3 guerreiros foram invocados, cada um com um poder equivalente a um exército inteiro, e a batalha começou imediatamente. O primeiro guerreiro avançou para cima de Light com um golpe devastador, mas Light desviou com uma agilidade inacreditável. Tentou contra-atacar na mesma hora, mas o segundo guerreiro interveio de repente, usando o escudo de aço para proteger o companheiro. Light travou combate com ele por um tempo curto, até finalmente despedaçar tanto o escudo quanto o braço direito dele por completo. Mas antes que pudesse acabar com ele, o terceiro guerreiro entrou em cena e restaurou instantaneamente o escudo e a lança. Nesse momento, Light percebeu a verdade aterrorizante. Aqueles 3 lutavam como um corpo único. Um especializado em ataque, o segundo em defesa e o terceiro em cura e suporte. E a única forma de derrotá-los era destruí-los numa velocidade absurda, antes que pudessem se curar de novo. Nesse ponto, Light decidiu revelar parte do verdadeiro poder dele. No momento em que Sasha sentiu a aura dele, o terror preencheu o coração dela. Mas Diablo tentou calmá-la, insistindo que alcançar aquele nível era impossível, e que o que estavam vendo devia ser outra ilusão, parecida com aquelas queimaduras falsas que Light usava no rosto antigamente. E, eventualmente, Sasha se forçou a acreditar naquelas palavras. Quanto a Light, ele já não se importava com mais nada que diziam. Ativou um dos feitiços mais fortes que possuía e restringiu completamente tanto o atacante quanto o defensor. Depois, isolou a curandeira e a destruiu por completo. Mas Sasha se recusou a parar. Tocou a flauta de novo e a guerreira voltou à vida na mesma hora. E foi ali que Light descobriu a verdade horripilante. Sasha conseguia invocar aqueles guerreiros infinitamente, cada vez que morressem. De repente, Light apareceu diretamente na frente dela e estava a ponto de destruir a flauta mágica. Mas Diablo interveio no último segundo e o impediu. Depois gritou furioso e ordenou que ele ficasse longe de Sasha. No instante seguinte, o próprio ataque de Light foi refletido de volta contra ele com uma força ainda maior. E não era só isso.
Diablo amplificou as habilidades tanto do atacante quanto do defensor em 6 vezes, de uma vez só. Enquanto isso, Sasha começou a zoar Light, enquanto ataques choviam sobre ele de todas as direções. Até Sione e Ellie ficaram preocupadas com ele. As duas quase intervieram para ajudar, mas o desejo de vingança pessoal de Light as impediu de se mover. Durante tudo aquilo, Sasha continuava insultando ele, insistindo que ele não era nada além de um inseto comparado a eles. Mas, nesse momento, Light explodiu numa risada aterrorizante. Depois, ativou uma habilidade completamente nova, a Prisão Eterna das Trevas. Sione e Ice Heat congelaram de choque e tentaram detê-lo imediatamente, antes que o feitiço pudesse se ativar por completo. Mas já era tarde demais. A habilidade tinha sido concluída. E naquele momento a luz das trevas surgiu. Uma aura negra horripilante engoliu toda a área e preencheu o coração de todo mundo com medo. Ninguém conseguia acreditar no que estava testemunhando. Light tinha se transformado numa criatura das trevas aterrorizante que já não se parecia em nada com um humano. Um dos guerreiros avançou para cima dele, numa tentativa de detê-lo, mas Light o destruiu com uma facilidade absurda. Quanto a Diablo, o choque completo tomou conta do rosto dele. Sasha desesperadamente tentou invocar os guerreiros de novo, dessa vez despejando todo o poder que tinha no feitiço. Fundiu os 3 guerreiros num único corpo, depois soltou o ataque mais forte que possuía contra Light. Mas no momento em que o ataque colidiu com a arma de Light, ele se despedaçou por completo, como se nunca tivesse existido. Para começo de conversa, o poder de Light tinha se tornado algo impossível de descrever. Ele se aproximou de Sasha, lentamente, com uma confiança absoluta. Enquanto ela atacava com tudo que possuía, nada o afetava nem um pouco, porque Light já não era mais aquele garotinho fraco. Tinha se tornado um monstro das trevas que já não entendia o significado de misericórdia. Um monstro nascido da traição, da dor e do desespero. Depois olhou diretamente nos olhos dela e perguntou, numa voz gelada e aterrorizante: "O que aconteceu com você, Sasha? Onde foi que o seu orgulho desapareceu para me atacar? Ou será que esse é realmente o limite do seu poder?" O guerreiro atacante avançou para cima de Light com um golpe devastador, mas Light nem sequer vacilou. Quanto a Sasha, ela desesperadamente tentou invocar os guerreiros de novo, mas o choque que a esperava era muito pior do que ela poderia imaginar. A flauta mágica tinha sido completamente destruída. Ela congelou no lugar, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. Não conseguia acreditar que existisse uma arma capaz de destruir um artefato de classe especial com tanta facilidade. Mas Light olhou para ela com desprezo e explicou calmamente que a arma dela não era nada além de um item de classe baixa, comparado ao que ele possuía, porque a arma que ele carregava pertencia à classe suprema Genia Azul. Enquanto isso, Diablo já tinha caído numa histeria completa depois de tantos choques consecutivos. Soltou uma risada insana enquanto gritava que Light era um mentiroso. Primeiro, alegou que o poder dele pertencia ao nível 49. Agora tinha inventado uma classe inteiramente nova, que nem devia existir. Depois, apressado, tentou calmar Sasha, garantindo que o escudo absoluto dele conseguiria bloquear qualquer ataque, não importa quão poderoso fosse. Mas Light encerrou as palavras dele com uma simplicidade aterrorizante. Depois, atacou direto, e em um único instante, o escudo do qual Diablo tanto se orgulhava a vida inteira se despedaçou por completo. Os dois congelaram de terror. Quanto a Light, ficou diante deles com um orgulho avassalador e perguntou com ironia: "É isso mesmo que os elfos têm a oferecer? Esse é o limite que vocês alcançaram?" A presença dele por si só já era suficiente para esmagar completamente o moral dos dois. Nesse momento, uma última ideia cruzou a mente de Diablo. Decidiu usar magia de teleporte e escapar imediatamente. Mas, pro horror dele, a habilidade simplesmente não ativava. Foi aí que Light informou, com calma, que escapar era impossível, porque ele já tinha ativado um feitiço que bloqueava completamente o teleporte dentro de toda a torre. Diablo congelou de choque. Ele nem sabia que uma magia daquelas existia. E naquele momento, percebeu que todo o caminho de fuga já tinha desaparecido. Mesmo assim, tentou se agarrar desesperadamente a uma última esperança. Disse a Light que os Cavaleiros Brancos chegariam em breve e o esmagariam por completo. Mas Light só sorriu. Depois, apontou para trás dele. No instante seguinte, os corpos dos Cavaleiros Brancos apareceram diante de Diablo. Os corpos estavam perfurados por espadas, enquanto os olhos carregavam a derrota e o desespero. Era uma cena horripilante em todos os sentidos da palavra. E ali, Diablo finalmente entendeu a verdade. Não havia mais caminho nenhum para a fuga. Por causa disso, mudou completamente de estratégia. Começou a abandonar Sasha e tentou negociar com Light em vez de continuar lutando. Depois, ofereceu fazer de Light um rei. Disse que qualquer um que sonhasse com poder e controle desejaria governar o mundo inteiro. Até propôs que trabalhassem juntos para conquistar o mundo inteiro, não só o reino dos elfos. Depois, olhou para Light com medo genuíno e finalmente perguntou: "Se você não é um maestro, então quem exatamente você é?"
Light ficou genuinamente surpreso com as palavras de Diablo. Depois disse, calmo, que essa era exatamente a pergunta que ele mesmo vinha buscando desde o começo. Quem exatamente ele era? Nesse momento, Diablo começou a jogar toda a culpa em Sasha, na mesma hora, alegando que não tinha nada a ver com o que aconteceu, e que nunca sequer soube por que a ordem para assassinar Light foi dada no passado. Sasha congelou em choque completo. Não conseguia acreditar que o próprio noivo estava tentando entregá-la com tanta facilidade. Quanto a Diablo, ele não hesitou nem por um segundo. Admitiu abertamente que nunca a amou desde o início, e que só a usou para o próprio benefício. Mas, àquela altura, Light já estava completamente cansado de ouvir os dois. Nesse momento, Ellie pediu para deixarem os dois com ela. Light concordou na hora e disse calmo, para ela fazer o que bem quisesse com aquele lixo. No começo, Diablo tentou implorar e chorar desesperadamente, mas depois de entender que era inútil, tentou escapar. No entanto, Gimra o conteve com um único movimento. Depois começou a quebrar os ossos dele, um por um, lentamente, enquanto manipulava a mente dele ao mesmo tempo. Era uma habilidade inacreditavelmente cruel e horripilante. Depois disso, chegou a vez de Sasha, mas ela deu um passo atrás imediatamente e começou a tentar explorar a antiga bondade de Light, tentando lembrá-lo do passado. Disse que era a única que realmente o amou e cuidou dele. Depois perguntou se ele tinha esquecido todas aquelas memórias. Mas Light respondeu com uma frieza aterrorizante. Ele não tinha esquecido nada. Na verdade, cada coisinha que ela fez continuava gravada profundamente na memória dele, porque tudo aquilo tinha sido falso desde o início. Sasha começou a implorar por misericórdia, chamando ele repetidamente pelo nome antigo. Mas Sione explodiu de raiva e pediu para Light deixar Sasha com ela, para que ela mesma fizesse Sasha desejar a própria morte. Só que Light recusou. Declarou com calma que alguém tão patético quanto ela nem valia o tempo gasto. Depois, sem hesitar, disparou uma flecha direto na perna dela, exatamente como ela fez com ele no passado. Depois, entregou ela para a criatura horripilante do abismo. E assim, a traição da união das raças finalmente chegou ao fim. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.